Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, tema do dia 6/8, volume 2, capítulo 7 e 8. 2 e 7 de março de 1899. Jesus derrama suas amarguras e lhe diz a causa dos males do mundo. Naquela manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdia. Então a Luísa estava tendo uma visão fora dela, né? Quanta dor dava a Jesus, toda essa discórdia das pessoas. Eu, vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que derramasse em mim as suas amarguras, mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim. Mas, depois de havê-lo pedido e voltado a pedir para contentar-me, derramou um pouco. Então, tendo-se aliviado um pouco, disse. Então, a Luísa estava, Jesus a levou fora dele e mostrou, né? Todas as discórdias das pessoas. As pessoas não se entendiam mais. Não se entendiam mais, né? E isso causava muita dor em Jesus, né? Então ela quis amenizar essa dor de Jesus e pediu para que ele derramasse nela. Então, mas Jesus não queria fazer isso. Mas com a insistência dela, ele derramou um pouco. E ele se aliviou um pouco. A causa pela qual o mundo, aí ele disse, né? A causa pelo qual o mundo se reduziu a esse triste estado é por ter perdido a subordinação às cabeças. E como a primeira cabeça é Deus, ao qual se a qual se rebelaram, como consequência, aconteceu que perderam toda a sujeição e dependência à Igreja, às leis e a todos os outros que se dizem cabeça. Então, por que o mundo se reduziu a este estado? Né? Hoje está pior. É
por ter perdido a subordinação às cabeças, a desobediência às pessoas que têm o seu devido lugar a ser obedecido. Primeiro é Deus, esse que foi o maior rebeldia do homem, né? A maior rebeldia do homem. Ele não quis mais obedecer a Deus e foi erroneamente obedecer à sua cabeça. Imagine, né? Isso foi péssimo para o homem. Aí ele não depende mais da igreja, das suas leis, né? E segue a sua própria cabeça. Chegaram a tanto que não se reconheceram mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes, nem membros. Serão como tantas víboras que reciprocamente se venerarão. Por isso vê como são necessários os castigos nestes tempos. Então, perderam, né, toda a referência, né? Toda a referência dos pais, dos irmãos, né? E de todas as pessoas de autoridade, né? Perderam completamente essa referência. Esses membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenaram. Por isso vê como são necessários os castigos nesses tempos, e que a morte quase destrua essa gente, para que os poucos que restam aprendam à custa ou dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso me deixe fazer. Não queria se opor, não queira se opor a que castigue as pessoas. Então, é interessante que Jesus falou que chegou a esse ponto, né? Então necessário é o castigo, né? E até de morte mesmo, né? Por isso não se deve se ficar tão admirados com tantos flagelos, né? Que venham para nós no mundo, né? E alguns vão se salvar à custa dos outros, né? Para se tornarem humildes e obedientes. Isso é o objetivo de tantos castigos, porque não compreendem. Cabeça dura, né? Cabeça voltada só para si mesmo, né? Então, muito precisa encontrar a humildade e a obediência para retornar ao caminho da ordem divina, né? Por isso, me deixe fazer, não queira se opor a que castigue as pessoas. Então, ele está explicando por que castigar as pessoas, né? Elas não compreendem, né? Você vê que até as crianças mal educadas, que a gente quer educar, as leis estão querendo interferir. Não pode castigar. Como que não? Elas não compreendem? Rebeldes do jeito que estão? Tem as mansas, né? Mas as rebeldes têm que ser tratadas conforme a sua rebeldia, né? Por isso que depois cresce e é assim, do jeito que está, sem nenhuma humildade, nenhuma obediência a, a quem elas devem obedecer, né? No caso, professora, pais, mães, irmãos mais velhos, tudo isso. Inverter os valores, né? Agora o outro texto.
2 de março, 31, 1899. Jesus fala da virtude da cruz. Esta manhã, o meu adorável Jesus fez-se ver crucificado e depois de me ter comunicado as suas dores, disse: muitas são as chagas que me fazem sofrer a minha paixão, mas uma foi a cruz. Isso significa que muitos são os caminhos pelos quais atraio as pessoas à perfeição, mas um é o céu, no qual essas almas devem unir-se. Assim que equivocado aquele céu, não há outro que possa torná-los bem-aventurados para sempre. Muitas são as chagas que me fizeram sofrer em minha paixão, sim, Senhor. Mas uma foi a cruz. Isso significa que muitos são os caminhos pelos quais atraio as almas à perfeição. Então, Jesus tem muitos caminhos para nos atrair a nossa alma à perfeição, né? Muitos sofrimentos, né? Ele manda muitos sofrimentos para nós, né? O importante é entender que ele manda o sofrimento, mas ele tem objetivo. E outra, ele está conosco o tempo todo, né? Está sempre conosco, não nos deixa jamais. Isso que é importante. Passemos pelo sofrimento, né? É como eu falo, esse de cuidar das crianças, né? Que foi assim tão mais penoso por causa da idade, né? E eu comparando como quando eu criei os meus filhos, que não teve pena nenhuma, né? Essa foi mais penosa para mim. Agora já passou. A mãezinha deles lá assumiu tanto a posição dela e as crianças estão gostando tanto, é que Deus foi muito bom lá, né? Para eles. Então, essa pena já passou. Qual vem agora, Senhor? Agora eu estou com meu marido, né? Penso que é essa, né? Meu marido que está cheio de velhinho, cheio de confusão aqui, que eu preciso estar atenta a ele, ajudá-lo. Por enquanto é isso, né? Que eu estou enxergando, às vezes não. Às vezes tem alguma outra coisa aí a perturbar também. Mas nós temos sempre cruzes, né? Para passarmos junto com Jesus na obediência e na humildade, conforme ele nos explicou lá em cima, né? Então, isso significa que muitos são os caminhos pelos quais atraio as almas à perfeição, mas um é o céu no qual estas almas devem unir-se. Assim, se assim que equivocado aquele céu, não há outro que possa torná-los bem-aventurados para sempre. Então, encontrando-se, né, esse caminho, né, da cruz. Muitos são os caminhos, mas uma só é a cruz, que significa que é um só céu, né, que nós devemos nos aperfeiçoar para chegarmos a ele, né? E no qual essas almas devem unir-se.
assim que equivocado aquele céu. Não há outro que possa torná-los bem-aventurados para sempre. Então, não há nada, outras coisas que possa ser que a humanidade tenha definido como céu, não é, né? Não é, só tem um. É aquele onde Deus habita, né? E para chegar lá tem que se purificar e muito, né? Na sua cruz, como Jesus morreu na cruz. Depois acrescentou: olha um pouco. Uma é a cruz, mas de vários troncos. Foi formado essa cruz. Isso significa que um é o céu, mas vários lugares que este céu contém, mais ou menos gloriosos, e à medida dos sofrimentos sofridos aqui embaixo, mais ou menos pesados, esses lugares são distribuídos. Olha, isso é como a Aline estava colocando ontem, né, no estudo, que tem vários lugares. Jesus já diz: vou preparar-vos um lugar, né? Cada um tem o seu lugar, conforme o seu sofrimento, a sua aceitação do seu sofrimento com humildade e obediência a Deus. Tendo essa humildade e obediência a Deus, passa-se pelo sofrimento, né? E com devida dignidade, com devida, vamos dizer assim, obediência a Deus, né? E mais ou menos glorioso. E à medida dos sofrimentos sofridos aqui embaixo, mais ou menos pesados. Esses lugares são distribuídos. Sim, conforme você passou pelos seus sofrimentos, né? Muitos, muito fortes, muito grandes ou pequenos, né? Ó, se todos conhecessem a preciosidade do sofrer, aqui que tá, né? Se todos conhecessem a preciosidade do sofrer, fariam concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. E eu vou ficar naquela disputa, eu quero sofrer, eu quero sofrer. Mas é muito, mas é ao contrário, né? Mas essa ciência não é conhecida pelo mundo, por isso aborrecem tudo o que pode torná-los mais ricos internos. É isso aí. Se todos conhecessem a preciosidade do sofrer, fariam concorrência ao ver quem quisesse sofrer mais. Nossa, quanto sofrimento, né? Que a gente vê e que é maldito, né? Aquele sofrimento. Nem seja falado maldito, mas buscado sempre o, o alívio. Buscando sempre o alívio. Agora lembrei de remédio, né? Que a gente toma. E agora com essa consciência, né? A gente até espera um pouco mais para tomar o remédio. Para poder ter um pouco de sofrimento também, né? Eu às vezes tenho muito dor no corpo, mas como eu preciso do meu corpo para a atividade, né? Nessa ocasião eu tomo remédio para me poder fazer o que eu preciso fazer, senão não consigo fazer, né? Mas eu espero um pouco, né? Sofro um pouco, não vou logo tomando remédio e vou oferecendo a Deus, né? Aquele sofrimento.
Mas quando não é, não dá mais, né? Aí eu já tomo um remedinho para poder aliviar aquele sofrimento e cumprir com aquilo que eu tenho que cumprir. Mas Jesus disse, né? E é importante a gente entender isso. Ó, se todos conhecessem a preciosidade do sofrer, fariam concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. Isso é interessante, né? Vamos ver quem quer sofrer. Vamos ver aqui no grupo quem quer sofrer mais, né? Vamos sofrendo, né? Não reclamar do sofrimento que nos, nos vem, né? Tem gente que busca sofrimento, né? Não é necessário. Eles vêm, Jesus nos dá de acordo com a necessidade nossa, né? Com aquilo que tem que purificar em nós. Aí que ele manda o sofrimento correto para a gente. Vamos ficar atentos, né? Enquanto não tem sofrimento, vamos amar, louvar e glorificar a Ele. Em todo esse tempo que nós estamos vivendo sem o sofrimento ainda, né? E outra, Ele cuida de nós, completamente. Nós temos que estar atentos. Mas essa ciência não é conhecida pelo mundo, não. Ficou com alguma dor, as pessoas já querem aliviar aquela dor. Já querem buscar um motivo para sair daquela situação. Por isso, aborrecem tudo o que pode torná-los em mais ricos em eterno. É isso aí, Senhor. É o sofrimento. Ó, se todos conhecessem a preciosidade do sofrer. É muito maravilhoso. Amém, Fiat. Perguntas para responder sobre este capítulo. Por causa de, por causa de qual motivo específico você acredita que Jesus não queria usar a Luísa para aplacar a justiça e castigar o homem dessa ocasião ou tema? Por que que Jesus não queria, né? Por causa do que? De tantos são os pecados, né? Jesus não queria derramá-las em mim. Mas depois de havê-lo pedido, voltou a pedir. Não, vamos ver aqui. Por que motivos Jesus não queria derramar nela? Eu pedi que derramasse em mim as amarguras com um castigo. Jesus não queria derramá-las em mim. Mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir, para contentar-me, derramou um pouco. Então, mas por que ele não queria derramar nela? Porque havia uma grande necessidade de combater toda aquela rebeldia das pessoas, né? E se derramasse nela, não aconteceria essa educação, vamos dizer assim, né? Educação com a humanidade. Ela ficaria sem saber que ela estava errando. Qual a importância dos líderes na sociedade, fazendo seu papel com total lealdade? Ah, bom, com papel lealdade
os líderes na sociedade? Tem os pais, né? Os pais não podem perder a sua cabeça, né? Na família. O pai tem o seu lugar, a mãe tem o seu lugar. E os filhos se orientam com os pais, né? Para que eles não se percam sobre os valores da vida, né? E, e os líderes religiosos, né? Também têm o seu papel importante, também não pode se perderem, né? E tem os líderes de governo, né? Esses já se perderam, infelizmente. O céu vem sempre apenas pela cruz. O céu vem sempre apenas pela cruz. Mas só foi a cruz e de mas só foi a cruz e diversas são as chagas. Vários são os caminhos, mas apenas um céu a alma alcança de acordo com a cruz aceita. Então, tem muitos caminhos, né? Na nossa vida, nós estamos caminhando, né? E nosso caminho tem muitas cruzes, né? Mas para levar para um céu, é para levar para aqueles para o céu, né? E de acordo com que a gente aceite a nossa cruz, a gente viva da melhor maneira possível, né? Que a gente possa amar com ela, né? Com a cruz, a gente amar. Quanto mais amor a gente coloca na nossa cruz, mais nós garantimos o nosso céu. A cruz nesse texto significa que o céu só se alcança através de passar pela cruz. O que muda é qual madeira foi aceita, qual madeira foi aceita para formá-la. A cruz B no texto significa que tem várias, né? Tem várias madeiras, né? Então, tem vários caminhos para se chegar, né? Ao céu. E esses caminhos são sofrimentos, sofrimento. E como passamos pelos sofrimentos, né? Essa é a questão, né? Com resignação e amor ou com rebeldia e não aceitando a cruz, né? À medida que se aceita a cruz e a viva com resignação e amor, você pode garantir o seu céu, conforme Jesus está dizendo aqui. Amém, Fiat.